Oi, minha gente, boa tarde, bem-vindos nesse webinário de hoje da Iron Forex. Meu nome é Carl Praz e estou feliz de estar com vocês nessa noite do Brasil, que agora são as 7 da noite, horário de São Paulo, e temos às 10 da noite, horário de Lisboa, Portugal. Bem-vindo todo mundo nesse webinário. Vamos fazer um pouco de tempo para esperar que mais pessoas possam se ligar a o webinário. Eu vou pôr aqui o material de hoje, que são os conceitos básicos de tendência. Vamos lá. Aqui, as apresentações em português. Tem aqui, eu estou transmitindo desde o México. A minha ascendência é brasileira do lado da mãe e alemão do lado do pai. Então, ficou interessante a mistura. Eu sou brasileiro, tenho passaporte brasileiro, estou feliz de dar esse material para a gente do Brasil. Vou compartilhar a minha janela com vocês. E isso é a apresentação de hoje, que são conceitos básicos de tendência. E quando falamos de conceitos básicos de tendência, não é que é um material básico que não tem, digamos, muita importância. Tem tudo que ver. É um material muito importante, porque tem que ver com os diferentes grupos de padrões de preço que fazem que nossa predictibilidade dos próximos movimentos do mercado fique mais fortes, e com isso nós tenhamos vantagem sobre o mercado para ter lucro, para lograr lucro, que é a finalidade do trader, não? Fazer negócio. Então, vamos lá. Aqui vou pôr isso aqui. Ok. Para começar, vamos falar sobre o aviso de risco. Isso é importante porque quando falamos desses webinários da Iron Forex, não é uma coisa só para cultura geral, pode ser, mas o que estamos falando é que se tem que entender o trading, se tem que entender o Forex para fazer um bom trading, porque não podemos falar de bons ou maus traders. O que tem são traders treinados ou não treinados, então isso é parte do treinamento. Então, os webinários têm como finalidade que a gente saiba quais são os riscos que estão envolvidos, que entenda qual é a estratégia, o negócio necessário para nós ser consistentemente lucrativos. O que eu quero dizer com isso? É que não se pode ganhar todas as vezes, mas a maioria. E com isso você já é um trader lucrativo, tá? Precisa de muitos elementos, não é só saber um pouquinho acá, que é o que faz o turista, o trader turista, não? Eu quero fazer dinheiro, mas eu não quero pagar o preço do meu treinamento. É quase como procurar mergulhar sem ter uma licença scuba, não?
Então, tem muito risco e a pessoa pode se arriscar muito porque não sabe, não tem um treinamento necessário. E aqui acontece o mesmo, tá? Então, os nossos produtos são negociados com margem por ser um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. O mercado Forex é um mercado triplo alavancado. Alavancado porque você pode fazer ou perder dinheiro com micromovimentos do preço. Depende também da quantidade que você esteja tendo na sua conta, que finalmente é a garantia que você está dando para o broker da sua liquidez, da sua capacidade de pago em caso de incorrer em perda. E tem a terceira alavancagem, que é o que o broker dá para você, que é um poder exponencial do seu dinheiro, que pode ir desde 1 a 30, 1 a 100, 1 a 500, até 1 a 3.000. Aproveitando esse tempo, este webinário, eu gostaria, se você pode escrever o seu risco. O seu risco é diretamente proporcional ao alavancagem que você use. Vou repetir. O seu risco é diretamente proporcional ao alavancagem que você use. Por que isso? Porque o alavancagem, quando vai bem, que a posição vai bem, é lucrativo e faz que você tenha um bom lucro. Mas se você está aprendendo, tem mais possibilidades que você perda, que você ganhe, e então a perda é exponencialmente mais grande. Então, esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. Vou falar um pouco também do trade out, que é quando a sua perda é muito grande e o broker fecha todas as suas posições, o que é queimar a conta. Então, isso não é porque seja algo do broker. É legal, porque ele está protegendo que você não deva dinheiro para ele. O trading é uma arte marcial, é um campo de guerra. Então, nós podemos receber golpes nesse arte marcial do trading, mas se você cai em uma situação de trade-out, é como se matassem você. Não tem jeito, não. Nem Deus pode ajudar a gente. O que você pode fazer depois é abrir outra conta ou pôr dinheiro outra vez na conta que você tinha. Então, isso é algo que não deve acontecer nunca. A exceção de responsabilidade, todo o material aqui descrito nesse webinário é estritamente educacional. É a responsabilidade de cada trade. É unicamente responsabilidade da pessoa que põe a posição. Para proteger a conta, eu sempre dou 5 conselhos de proteção e conservação do capital que eu invito a gente a escrevê-los. O primeiro é pratiquem demo, uma conta demo, até que você fique com que tenha um sistema de trading consistentemente lucrativo para passar a real. Não só isso. Conserve a conta demo, além que você tenha uma conta real, porque a conta real é para fazer trading com o que já está testado, com o que já está aprovado, com a estratégia que funciona, tá? Através do backtesting, da demo. Então, o que funciona para você, você passa a real. Mas enquanto você está fazendo aqui trading no real, está fazendo dinheiro, você está também testando novas estratégias, novos indicadores, ferramentas robóticas, inteligência artificial e tudo. É que tem 2 jeitos para aprender, um bom e um ruim. O bom é com a conta demo.
O ruim é testar algo com dinheiro real, que facilmente se pode perder e que muito possivelmente foi um dinheiro que custou muito trabalho ganhar. Então, precisa estratégia, tá? Praticar em demo. Não só use uma ordem de máxima perda, o que é o stop loss, gestione o stop loss, porque é como um escudo, uma proteção, onde você pode blindar a posição quando o preço tem avançado na direção correta. Você blinda a posição e você já não tem possibilidade de perda. E você ainda pode, com o passo do movimento do preço, garantir um mínimo de lucro, que possivelmente é o melhor jeito para proteger uma conta, uma posição, porque você, com suas próprias mãos, tirou o risco do mercado e você já garantiu que tem uma posição ganhadora. O único que está nessa situação é se você vai ganhar mais ou vai ganhar menos, mas com o stop loss você protege o mínimo de lucro. Então, não tem nada de mal se nós recebemos sinais, se fazemos copy trading, mas o copy trading não faz que você seja um melhor trader. Então, você pode ter um copy trading, mas só para receber o sinal, você testa essa estratégia para ver se é boa, e se você está de acordo, então, baixo a sua própria responsabilidade, você coloca a posição. E a reprodução desse material queda estritamente proibida porque tem direitos de autor. Tá. Dito isso, vou mostrar para vocês o que é o material das tendências. Parte do material está em espanhol. Eu vou traduzir simultaneamente o texto e para as pessoas que estão tomando esse webinário vivo, tem a vantagem de poder fazer a pergunta que você quiser e pode se contestar em vivo, o qual é uma grande vantagem a quando você está vendo o que é o webinário já guardado, tá? Então, vamos aqui. Espera aí. Isso dá. Aqui está a apresentação. E vamos lá no que são os conceitos básicos de tendência. Para começar, nós podemos saber que tem tem 5 tipos de padrões de preço. Quais são eles? Eu vou pôr aqui a tendência e, ok. Quais são os 5 grupos de padrões de preço? O sistema mais fácil, por dizer, com o qual nós podemos começar a fazer trading com um protocolo de ação e reação, é com o price action. Mas quando temos padrões que involucram uns 40, 50 velas, castiçais japoneses, então, através do zigue-zague, que são os altos e baixos que vai fazendo o preço, você pode detectar qual é o padrão que está fazendo o preço para aproveitar a preditibilidade que isso dá para você. Então, tem uma tendência alça, é o primeiro grupo de padrões. O segundo é a tendência baixa.
O terceiro é o movimento lateral. O quarto é o padrão de reversão. E o quinto é o padrão de continuidade. Não podemos ver todos esses padrões em uma classe, em uma hora, em um webinário, é impossível. Okay? Mas eu vou aproveitar os próximos webinários para falar a profundidade de cada um deles. Os webinários em português são terça e quinta-feira. A terça-feira é principalmente para o mercado de Portugal, 7 da noite de Portugal, que são as 4 da tarde do Brasil. E quinta-feira, às 7 da noite do Brasil, que são as 10 da noite de Portugal. Vamos falar primeiro das tendências. Esse é o melhor território para nós colocar uma posição. O livro Sun Tzu, A Arte da Guerra, no princípio número 2 do Bom General, fala da importância de escolher bem o território onde nós vamos livrar uma luta. E as tendências são o melhor território. Por quê? Porque tem dois tipos de volatilidade, se vocês gostam de escrever. Você tem o que é a volatilidade lateral, que é uma volatilidade louca, ok? É como um sismógrafo, é como um eletrocardiograma, é um empate entre touros e ursos, que não é um território adequado para colocar posições, porque não é predicível. É difícil predizir qual força vai dominar nesse momento. E o trading não é gambling. Não é, olha, eu acho que isso vai para cima, vou colocar uma posição em longo. Não, senhor. É porque você precisa de um claro sinal que diga se isso vai para cima ou vai para baixo. E o movimento lateral não é o melhor território. Em movimentos laterais, que são o terceiro padrão, é melhor não fazer nada, não faça nada. E quantas vezes não temos dito, olha, coloquei essa posição, eu perdi dinheiro, melhor, eu não tinha feito nada. Não? Então, se pode fazer trading, sim. Olha, eu vou escrever aqui no chat. Tem um trader, escritor de livros, de análise técnico avançado. Eu não tenho encontrado os livros dele, espanhol ou português. Seu nome é Al Brooks. E ele tem escrito 3 livros. Um deles é como colocar posições em uma tendência. A alça ou baixa, que é justo o tema que vamos falar hoje. Ele tem um segundo livro que fala de como aproveitar as reversões para colocar posições. São livros gordos, são livros técnicos, são livros grandes. Eu diria até difíceis de ler, mas vale a pena. E tem um terceiro livro para aproveitar até os movimentos laterais para fazer trading. Mas estamos falando de movimentos laterais grandes, não um canal assim de pequeno, onde não se ganha nada. Tá? Vamos falar agora do segundo tipo de volatilidade, que é a volatilidade direcional. Por favor, escrevam. Volatilidade direcional, que é, já seja para cima ou para baixo, que é a que faz uma tendência alça ou uma tendência a baixa. E é através da tendência direcional, através do qual nós podemos fazer mais dinheiro.
tem um conceito que se chama RR, Risk Reward. A melhor relação Risk Reward, para começar, é uma onde você tem uma possibilidade de risco por 2 de benefício. Mas se você aproveita uma tendência, você pode chegar a ter RRs de 1 a 5, 1 a 10 ou mais. Então, isso é o que faz um bom trade, ok? Vamos falar sobre a tendência nesse webinário e vamos ver qual que é uma tendência, uma direção do preço, mas não se move como nós gostaríamos que fosse. Bom, se eu coloco uma posição em longo, eu gostaria que o preço fosse assim, não? Direto para cima. Por quê? Para quando era que eu queria ganhar dinheiro? Para ontem, não já. Espera aí, a paciência é muito importante. Agora, o preço se move em zigzagues. Então, o preço não vai para cima porque continua sendo uma luta entre compradores e vendedores, entre touros e ursos. Quando estamos falando de padrões, de uns 40, 50 velas, 50 castiçais, podemos dizer que o preço sempre se move em canais. Só que o canal pode ser lateral, pode ser uma tendência alta, pode ser uma tendência baixa. Então, vamos ver qual é a definição de uma tendência à alça, nesse caso. E funciona desse jeito. Primeiro, vamos ver o que é o conceito de um ponto pivô ou de um pivot. É quando o preço chega até, quando as velas chegam até um preço, acabam momentaneamente os compradores e retrocedem. Para ter um topo, uma resistência confirmada, temos 2 jeitos de fazer o cálculo de quando é que está confirmado. Um deles é um cálculo aproximado, onde eu posso ter 2 velas, nesse caso vermelhas, em sentido contrário, com o qual eu já tenho confirmação desse pivote ou topo, ok? Então, aí tenho eu um alto. E depois o preço continua e faz o mesmo na parte de baixo. Então, se eu tenho 2 velas verdes de bom tamanho, então tenho um chão, tenho um suporte confirmado. Tem outro jeito, do qual vamos falar em webinários próximos, que calcula com muita precisão. Olha, gente, a gente fica arrepiado, com pele de galinha, quando você vê que isso funciona quase exato. Isso é através do Fibonacci. Para a gente que está escutando este webinário, nós podemos dizer, olha, eu já conheço o Fibonacci. Para outras pessoas, o quê? O que é isso? O Fibo what? É o Fibonacci. Bom, é uma série numérica, tem que ver com álgebra, que ajuda a gente não a predizer quais podem ser os próximos preços, mas zonas onde o preço pode pular facilmente, ou pode topar e ir para baixo. Zonas de topos e fundos, para nós antecipar esses movimentos e poder ganhar vantagem de eles. Então,
o preço vai fazendo isso. Agora, com o que eu já tenho aqui, eu aconselho a todos os traders colocar as linhas que façam mais claro a sua leitura do gráfico. Para começar, eu invito a que você faça a mecânica de preço através do que são as linhas de regressão linear. Soa muito complicado, mas só é conectar os pontos baixos com os pontos altos. E eu invito a gente que está vendo esse webinário a escrever o seguinte: qual é a definição de uma tendência alça em 3 pontos? 3 pontos que soam muito lógicos, que não têm grande ciência. O primeiro são altos mais altos, o segundo são baixos mais altos, e quebramento ou ruptura de tetos ou de resistências. Soa muito lógico. E isso é muito importante para você detectar quando é que você tem uma tendência forte e quando a tendência está ficando fraca e quando é que a tendência reverte. Então, temos essa definição de tendência à alça. Agora, se você já tem 2 altos, um deles mais alto, e você tem 2 baixos, também mais altos, então você tem uma tendência à alça. Nesse momento, eu invito você a colocar 2 linhas que vão servir de muito. Uma é a linha de tendência à alça e outra é a linha de retorno. A linha de retorno sempre vai ser paralela à linha de tendência. Se eu tenho colocado uma posição desde o começo, cada posição tem que ter um plano. É como jogar xadrez. Não é só, eu vou mover como posso, não. Você vai antecipando os movimentos do oponente, você vai fazendo um jogo, você vai fazendo um plano. E o plano, inicialmente, não é tão complexo. Como diria muita gente, os mercados que tem de difícil. Se vai para cima, você coloca a posição para cima. Se vai para baixo, você coloca a posição em curto. Qual é o problema? O problema é saber quando é que está acontecendo uma coisa e quando é que está acontecendo a outra. Então, esse plano começa com uma tendência alta, então eu coloco uma posição em longo. O chão, o primeiro chão, é esse limite entre o que é a sua zona de validação e a zona de invalidação. O que quer dizer isso? Tudo o que aconteça daqui para cima está na sua zona de validação. Mas se de pronto acontece que aparece uma vela vermelha que quebra esse chão, então ele vai sobre a zona de invalidação. Isso é muito importante porque se você gosta de escrever, a ordem de máxima perda, o stop loss, sempre vai na zona de invalidação, sempre vai na zona de invalidação, porque é quando está protegendo você de quando o preço chega a um ponto onde já não é parte do seu plano a alça, do seu plano longo.
Agora, tem traders que colocam o stop loss e não movem ele. Então, o nível de exposição fica ao 100%. Não se protege, não usa o stop loss como escudo. A linha de tendência dá vantagem a você porque você troca a zona de invalidação do outro lado da linha de tendência. O que quer dizer isso? Que se o preço quebra a linha de tendência, então o seu stop loss está aí pronto para se ativar no momento que isso aconteça. Eu aconselho, porque tem o que se chama o trailing stop, que alguns brokers, alguns sistemas, inclusive Iron Forex, tem o trailing stop, onde o stop loss, a ordem de máxima perda, se vai movendo de um jeito automático. Mas é por uma... Que tão longe você pensa que se pode mover em pips? O preço se vai movendo nos pips que você diz. São 3 pips, cada 3 pips, cada 2 pips, o stop loss vai se movendo. Pode sacar você da posição muito cedo, ou pode encurtar a vida da posição. Então, eu aconselho mover o stop loss do jeito automático. Não, do jeito manual, desculpa, manual. Com cada castiçal japonês que vai aparecendo, você vai movendo o stop loss, o stop loss. O que você ganha com isso? Cada vez que você move o stop loss, a possibilidade de perda vai se reduzindo. Você reduz manualmente a quantidade que você pode perder nessa posição, até que chega a zero. Quando chega a zero? Quando a ordem de máxima perda iguala o preço no que você colocou a posição. Às vezes é importante calcular a comissão que o broker já cobrou e pode gerar uma ligeira diferença. Mas o importante é blindar a posição em zero, porque você tira o risco do mercado com as suas próprias mãos. Em estratégia militar, se diz que o guerreiro que tem as maiores possibilidades de ganhar uma batalha é aquele que já não tem nada que perder. Então, uma vez que você blinda a posição em zero, você já não perde. Então, você já ganha com isso. Você pode ter 10, 100, 1000 posições que saiam em zero, você não perdeu. Mas o que acontece? Que se você tem uma tendência forte que continua, então você pode subir o stop loss ainda mais. Muita gente pensa, o stop loss é só para não perder. Não, senhor. Você usa a mesma ordem para proteger o mínimo de lucro. Só que, para fazer isso, a ordem, o preço da ordem tem que estar por embaixo do preço atual. Isso é o único. Mas você pode ir protegendo. Então, você continua protegendo agora o mínimo de lucro. Olha, o campo celestial dos pais do trading, como Charles Dow, Wyckoff, Elliott, estão aplaudindo para você, porque você já tem uma posição ganhadora. Se o preço em qualquer momento cai, ativa o stop loss e você ganha esse dinheiro que você já protegeu. Eu tenho escutado, não uma, 2, centos de vezes,
uma história como a que eu vou relatar. A pessoa fala, oi, Carlos, eu vou ganhando o meu flotante e o drawdown vai $20. Mas eu quero ganhar 100. Então eu deixo a posição. Mas ele não move o stop loss. Deixa ele no ponto mais baixo. Claro, ele diz, é que eu evito que por uma violinada a vela me saque. Mas é parte do seu sistema de trading. Pode ser parte do seu sistema de trading. Então, ele diz, ok. O que aconteceu? Que depois o preço baixou, eu podia ter ganhado $20, mas perdi 100. Mas isso não é porque o mercado seja ruim ou o mercado tenha algo pessoal em contra minha. É porque você não protegeu sua posiçãozinha. Você pode ir protegendo a posição até que chegue a zero, depois você vai protegendo o mínimo de lucro. E esse mínimo de lucro pode fazer que você seja um trader consistentemente lucrativo. Não perseguindo o máximo, mas fazendo que todas as posições, enquanto o preço, através de uma tendência, vai na direção correta da sua posição, você vai protegendo. E isso pode continuar muito. Por favor, eu vou falar, escrever, eu vou ilustrar o que são os 3 conselhos da tendência. Quais são os 3 conselhos da tendência? O primeiro é algo que seguramente vão escutar muito dos Estados Unidos. The trend is your friend. A tendência é a sua amiga. Por isso, os 3 protocolos básicos de trading, aproveitando padrões de preço, coloque só posições em longo para cima numa tendência à alça. Coloque só posições em curto para baixo em tendências à baixa. E em movimentos laterais, não faça nada. Então, primeiro conselho, a tendência é sua amiga. Segundo conselho, não vai em contra da tendência. É como falar, cara, que parte da primeira, do primeiro conselho você não entendeu. Um aluno meu, aqui no México, ele falou, oi, Carlos, mas se eu estou aproveitando um movimento alça, eu poderia ficar mais eficiente aproveitando também o movimento abaixo. Soa lógico. Mas, olha, daqui a que eu confirme que aqui eu estou tendo um ponto pivote, isso tem que retroceder 25% do movimento anterior. Coloco a posição em curto e agora eu tenho que o broker já cobrou a sua comissão. Então, até que eu chegue ao ponto de zero, já estou muito perto da linha de tendência. E, possivelmente, quando eu já estou começando a gostar de um pequeno lucro, o mercado, o gráfico, dá a volta e vai para cima, eu saio com perda. Então, é como nadar em contra da corrente. Olha, na Segunda Guerra Mundial, tem muitos generais que falam, eu não entro em uma batalha se eu não tenho uma vantagem ao menos 2-1. Mas se você vai em contra da tendência, você tem 2 possibilidades de perda e uma de ganho. Então, para que fazer isso? Não? Então, esses são os primeiros 2 conselhos. O terceiro está dividido em 2 partes. A primeira parte diz, a tendência é eterna.
E a gente poderia falar, oi, cara, se a tendência é eterna, por favor, quando você ache uma, fala para mim, para eu entrar também e todos ficamos milionários. A segunda parte desse conselho diz: a tendência é eterna até que confirme a reversão. Até que confirme a reversão, porque enquanto não confirme a reversão, ainda pode seguir subindo. Por quê? Porque uma tendência tem mais possibilidades de continuar que de reverter. Tal e como aparece em um livro de Edwin Lefebvre. Esse livro sim tem em português, até onde eu sei. Esse livro, eu digo já o nome do livro, vou escrever aqui no chat. O escritor se chama Edwin Lefebvre. E o livro se chama Lembranças de um Trader de Ações de 1923. É um livro escrito faz 100 anos. Estamos em 2023, isso foi em 1923, faz 100 anos atrás. Todos os conselhos que diz esse livro, que é bastante coloquial, bastante fácil de ler, aplicam a 100% ao trading atual. Não tinha naquele então a tecnologia que nós temos hoje, mas os princípios de trading aplicam a 100%. Então, ele diz no livro, uma tendência tem mais possibilidades de continuar que de reverter. Então, tem que tomar isso em consideração. Não existem as tendências eternas, mas pode continuar por muito. Como aconteceu com o euro-dólar. Olha, minha gente, eu vou mostrar esse exemplo do euro-dólar. O que aconteceu durante ano e meio, falando de tendências. Olha, aqui. Foi uma tendência que foi desde, eu vou pôr aqui uma linha vertical, quando começou, isso foi o 13 de junho de 2021 e durou até o 2 de outubro de 2022. Foi para baixo e depois disso o euro reagiu e foi para cima, chegando agora até o ponto de 1,08. Tem a combinação de que o dólar ficou mais fraco, de que o euro ficou mais forte, e tem outra razão, porque, olha, se eu uso uma média móvel de 200 períodos, que é chamada a média móvel de ouro, eu coloco ela. Essa média móvel, isso é uma percepção muito pessoal minha, que eu tenho observado quando falamos do possível valor intrínseco de um ativo. Essa média móvel de 200 períodos, se o preço está por em cima, estamos em território alça, e se está por embaixo, estamos em território baixista. Mas o que quer dizer também é que se o preço está por embaixo da linha, está subvaluado. Então, se o euro-dólar, olha, se o euro-dólar chegou até valer o dólar, o euro menos que $1, que foi de 0,95, o mercado viu
que o euro estava barato. Então, o que fez a gente foi comprar barato para eventualmente vender caro. Tem altas possibilidades de que o preço continue subindo, sim, mas possivelmente não faça isso em um só movimento, mas retrocedeu menos que o anterior e depois faz isso. E isso seria o que faz a confirmação da reversão. Olha, quando falamos de padrões, nós podemos ver que o mercado não é muito original, é bastante previsível. Por quê? Porque os padrões se repetem uma e outra e outra e outra vez. Já temos visto o que é a definição de uma tendência alça, que são altos mais altos, baixos mais altos, ruptura contínua de tetos. Qual é a definição de uma tendência baixa? Altos mais baixos, baixos mais baixos, ruptura contínua de chãos ou de suportes. Já vimos os 3 conselhos da tendência. A tendência é sua amiga, não vai em contra da tendência, a tendência é eterna, até que ela confirme a reversão. Agora, antes de que nós vejamos o que são os padrões de reversão, vou falar sobre quais são as 4 faces de fraqueza e reversão de uma tendência, e para isso vou voltar à apresentação. Quando estamos falando disso aqui, temos então o que é a linha de tendência. E isso é algo muito importante, porque acontece que uma tendência alta, a linha de tendência está embaixo. Em uma tendência baixa, a linha de tendência está em cima. Aqui tenho eu a linha de retorno e eu vou aproveitar a linha de tendência para me dizer qual é a zona de validação, que é todo o que aconteça por cima da linha de tendência, e a zona de invalidação, que é por embaixo da linha de tendência, que é onde eu vou estar gestionando o stop loss. Agora, para fazer trading numa tendência alta, tem 2 jeitos, geralmente falando. Um deles é aproveitar só os movimentos, a alça, e cada vez que o preço toca a linha de tendência e faz um pulo, eu entro para cima. Até que toca a linha de retorno, eu saio, entro aqui, saio aqui, entro aqui, saio aqui, entro aqui, saio aqui. Soa bastante bem. Tem outra técnica que não é tão exaustiva, que é comprando aqui e você vai aguentando os retrocessos, mas cada vez fica mais alto. E que é o que você faz? Enquanto o preço não quebre a linha de tendência, não pare, siga, siga, não pare, siga, siga. Ok? Até que o preço faz uma violinada. O preço trata de chegar o mais possível para cima. Essa violinada é o primeiro sinal de fraqueza de uma tendência. Por quê? Porque pode ser um movimento muito forte, muito pronunciado para cima, mas se você vai para o indicador de volume, você vê que o volume vai para baixo. Então, quando falamos de osciladores, tem 2 conceitos, um que se chama convergência e outro que se chama divergência. A convergência é quando o indicador está de acordo com os movimentos do preço. Mas a divergência é quando o preço faz uma coisa e o indicador faz outra, que aqui acontece. Então, essa é a primeira fase de fraqueza de uma tendência. Depois, o preço retrocede,
tenta subir outra vez, mas não consegue e baixa. Que é o que acontece quando nós temos isso? Que já não temos altos mais altos, sino que você já tem um alto mais baixo. Então, a sua definição de tendência à alça se quebrou à metade. Ainda você tem baixos mais altos, mas já não tem altos mais altos. Então, esse ponto daqui é ao qual nós chamamos o falho da oscilação. Se eu tenho colocado uma posição desde aqui embaixo, o melhor ponto para sair é quando o preço está fazendo a primeira violinada. Mas se eu não vi, outro segundo ponto bom é quando eu tenho aqui um falho da oscilação. O terceiro sinal de fraqueza é quando o preço quebra a linha de tendência. E a confirmação da reversão, que é a quarta fase, é quando o preço quebra um chão. Por quê? Porque nesse momento você já tem um baixo mais baixo. Então, a sua definição de tendência alça acabou. É um ponto onde já você não deve ter nenhuma posição à alça, porque já se está integrando a definição de uma tendência baixa, que são altos mais baixos, baixos mais baixos, e rompimento ou quebramento de chãos ou de suportes. Então, é um ponto onde você já pode colocar uma linha de tendência baixa, que essa vai aqui em cima, e você pode colocar uma linha de retorno também para baixo. E o que aconteceu aqui é o que nós chamamos o rei dos padrões de reversão, que é, como se diz em português, o oco, o ombro, cabeça, ombro, que é o padrão rei de reversão. Alguns traders dizem, às vezes você tem um ombro, cabeça, ombro, outras vezes você tem triplo teto, dobro teto, tem reversão em V. Mas eu sou da ideia, junto com outros traders, que o ombro, cabeça, ombro sempre aparece. Só que, às vezes, é muito claro, como que estamos vendo agora aqui nesse gráfico, e tem outras vezes que fica um pouco mais difícil de se ver, mas ainda está ali, ok? A violinada, que é o primeiro sinal de fraqueza, sempre vai ser a cabeça do oco. O ombro direito sempre vai ser o falho da oscilação. Quando acontece o falho da oscilação, geralmente o preço vai direto sobre a linha de tendência e quebra ela. Agora, se eu tenho sido um trader disciplinado que tem gestionado o stop loss, protegendo o mínimo de lucro, quando o preço quebra a linha de tendência, eu já ganhei, ok? Então, se eu não sair na melhor das oportunidades, que foi a violinada, não faz mal, porque eu posso sair no falho da oscilação. Se eu não sair no falho da oscilação, então o preço me deve sacar, deve fechar a posição em automático usando o meu stop loss que eu tenho gestionado. E para quando quebra essa tendência à alça, quando se confirma, quando quebra o último chão, já não deve ter nenhuma posição em longo e muito possivelmente esteja dando para nós o sinal para nós colocar uma posição em curto. Então, isso mesmo aplica para uma tendência a baixa. Agora, eu invito a todos os participantes deste webinário para se treinar
usando a tendência, colocando as linhas necessárias para dar claridade a seu gráfico. Numa tendência alcista, você coloca uma linha de tendência alça e uma linha de retorno que é paralela à linha de tendência. Linha de tendência de baixo, linha de retorno a da cima. Numa tendência baixa, fica um pouquinho mais complicado para a gente, porque a nossa mente não está acostumada às posições em curto. Em fato, poucos traders sabem explicar como é que funciona uma tendência em curto, onde eu posso ganhar dinheiro se o preço baixa. Só ilógico. Bom, o que você faz é você vende primeiro caro para depois recomprar barato. Você vende primeiro caro, depois você recompra fechando a posição, dando menos do que você ganhou. Por isso é que, numa ordem, você tem um botão de compra para as posições em longo e você tem um botão de venda para as posições em curto. Agora, aqui, a linha de tendência está em cima. E o que nós temos que ter em consideração é que agora a sua zona de invalidação é aqui em cima. Aqui é onde você vai estar gestionando o seu stop loss até blindar a posição, até que ela fique em zero, até que você proteja o mínimo de lucro. Se acontece que o preço sobe como subiu com o euro-dólar, ok? As 4 faces de fraqueza e reversão da tendência aplicam do mesmo jeito, só que ao revés. Aqui tem uma violinada para baixo, o preço sobe e faz um falho da oscilação onde já não baixa tanto. Então, você coloca a posição em curto aqui em cima e o melhor ponto para sair é quando está dando a violinada, o segundo quando faz o falho da oscilação, o terceiro quando quebra a linha de tendência, onde você disciplinadamente já esteve movendo o stop loss para proteger um mínimo de lucro. E a confirmação da reversão acontece quando quebra um teto, uma resistência, quando nesse momento você já não tem um alto mais baixo e um baixo mais baixo, em que você já tem um baixo mais alto e um alto mais alto, que são agora parte da definição de uma tendência alça. Isso é outra reversão. Isso é o que faz o swing trading, não? As oscilações normais do mercado que você pode aproveitar cada vez que você reconhece uma tendência alça ou uma tendência baixa. Minha gente, eu gostaria de deixar isso aqui para não encher de muito conceito a sua prática. Tudo o que nós vemos aqui, que você tem tomado nota, agora a tarefa é que você mande essa informação do caderno à sua mente, tá? E daí que você vai fazendo cada vez um trading mais profissional e você vai ficando cada dia um melhor trader, tá? Minha gente, eu mando um abraço com muita saudade para toda a gente do Brasil, do Portugal, de qualquer lugar que vocês me estejam vendo. O meu nome é Carl Prass. Eu vou pôr o nome aqui no chat. É Carl Prass. Vocês me podem achar no LinkedIn. Eu posso compartilhar com vocês também material educacional que posso mandar através do mesmo LinkedIn. E sempre vou estar contente
de estar em contato com colegas traders, tá? Tudo de bom, minha gente. Até a próxima semana. Bom fim de semana e até loguinho. Tchau, tchau.